Olá, conquistadores! O capítulo de hoje começa com mais um personagem muito amedrontado, Jabim, rei de Azor. Quando ele ouviu que Josué havia derrotado os 5 reis confederados, ele enviou mensagem para os reis do norte e todos se uniram para atacar Israel. A Bíblia diz que eles formaram um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. E o pensamento deles era um só: o momento de derrotar Israel era agora ou nunca. Diante do exército de Israel estavam 2 grandes desafios que eles nunca tinham enfrentado antes. Primeiro, o tamanho do exército inimigo. E, em segundo lugar, a superioridade tecnológica dos cananeus. Eles tinham muitos cavalos e carros. À medida que Israel avançava dentro da terra de Canaã, os desafios iam ficando cada vez maiores. E não é diferente do que acontece conosco. Muitas vezes descobrimos que os desafios que enfrentamos em nossa vida cristã aumentam a cada passo. Mas Deus usa cada vitória anterior como um trampolim para o próximo desafio. É esse o processo que nos torna cristãos maduros e preparados para batalhas espirituais cada vez mais intensas. Josué estava diante de um ataque novo e muito mais severo do que os desafios anteriores. Ele precisava de uma nova confirmação da promessa de Deus para sua vida e o Senhor foi fiel em trazê-la. Como sempre, o Senhor disse para Josué para não temer. Isso significa que o medo era um problema, tanto para Josué como para o povo de Israel. Deus tem uma razão para tudo o que faz, e ele garantiu que em 24 horas toda aquela multidão de inimigos estaria derrotada. Então Josué e todo o povo de guerra com ele, animados no Senhor, surpreenderam os inimigos com uma emboscada inesperada e lutaram com ousadia. Josué lutou fazendo exatamente o que o Senhor lhe orientou a fazer. E lutou com paixão, com compromisso e não desistiu até ter cumprido o julgamento de Deus sobre a depravação dos cananeus. Note que no versículo 20 diz que o Senhor foi quem endureceu o coração dos cananeus para que eles atacassem Israel em batalha e assim fossem totalmente destruídos. O endurecimento do coração do homem acontece quando Deus o entrega ao pecado que já está arraigado no seu coração, conforme nós lemos em Romanos capítulo 1. Deus não derramou algum julgamento em particular sobre os cananeus. Ele simplesmente tratou o coração deles da mesma forma que trata o coração de todos os homens, ou seja, a graça de Deus endurece ou amolece o coração do homem. Naquela mesma época, Josué exterminou os Anaquins, ou Enaquins, dependendo da tradução, que moravam nas montanhas e também destruiu as suas cidades. Somente alguns fugiram e conseguiram sobreviver fora do território de Israel. Os Anaquins eram uma raça de gigantes descendentes de Anak, que 38 anos antes haviam deixado os 10 espias incrédulos e, consequentemente, todo o povo de Israel com muito medo de entrar e tomar posse da terra de Canaã. Mas agora, 38 anos depois, eles não eram páreo para o exército de Josué, que era abençoado e dirigido por Deus. Outro ponto importante é que Israel enfrentou os Anaquins por último, ou seja, somente depois que Deus havia treinado seu povo em outras batalhas durante aquele tempo de conquista. Quando Israel se recusou a entrar em Canaã por medo dos Anaquins 38 anos antes, eles não sabiam que Deus guiaria os eventos de tal forma que o desafio mais difícil seria enfrentado por último. É maravilhoso saber que Deus sabe como administrar as batalhas em nossa vida. Muitas vezes estamos convencidos de que devemos sair, lutar e derrotar logo os anaquins ou os gigantes que estão no nosso caminho. Mas muitas vezes Deus quer que enfrentemos por último, porque temos muito que aprender ainda nas pequenas batalhas. Por isso, não devemos nos precipitar, mas aprender a esperar o comando do Senhor. Enfim, o poder dos reis cananeus dentro da terra foi esmagado e, nesse sentido, Josué tomou toda a terra de Canaã.
Era o fim dessa fase de conquistas. No entanto, muito território ainda estava para ser conquistado, mas cabia a cada tribo aplicar entre si as lições que haviam aprendido na guerra unida se quisesse possuir a sua herança. Josué e seu exército assumiram o controle da terra quando destruíram as cidades mais importantes, os seus reis e os seus habitantes. Israel não tomou todas as cidades pequenas, nem matou todos os habitantes e governantes da terra, mas fez o suficiente para romper o domínio do inimigo. E uma vez terminada essa primeira fase, houve descanso na terra. E a 11ª conquista no livro de Josué é deixar-se guiar pelo Senhor. Ele sabe se você está preparado para batalhas maiores ou se precisa treinar um pouco mais em batalhas menores. Enquanto isso, seja sensível aos comandos do Senhor. E no próximo capítulo, nós vamos ter um resumo de todas as conquistas do povo de Israel em cumprimento àquilo que Deus prometeu a Josué no capítulo 1. Não deixe de conferir os detalhes comigo amanhã aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil.